E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo da Extra. Como vocês sabem, toda quarta-feira a gente entrevista um ex-jogador do Grêmio e do Inter, e todo fim de semana um comunicador aqui do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil. A gente já ouviu Mauro Betti, Luciano Potter, Bruno Formiga, e hoje eu tenho o prazer de receber o meu parceiro da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, Alex Bagé. Tudo certo? Fala, Guilherme, tudo certo? Tudo na paz, estou à disposição aí, e obrigado aí pelo convite. Rapaz, cara, eu queria começar te agradecendo por ter topado aí, arrumado espaço na agenda para conseguir conversar comigo, conversar com uma galera aí que quer ouvir umas histórias tuas. É corrido o dia a dia, né? Porque eu me desdobro lá na Band, eu faço jornada dupla, né? Porque eu faço tanto a TV com Donas da Bola e à tarde, das 4 às 6, de segunda a sexta, tem o Esporte Notícia com o Sérgio Boas. E aí, no meio disso, eu sou presidente da SEG, da Associação dos Cronistas, então também tem todo envolvimento com credenciamento. Canal de YouTube, né? Porque o YouTube sabe que é uma linguagem, é uma forma nova de comunicar, nova para o Brasil, né? Porque o YouTube já existe vamos botar aí, efetivamente há mais de 10 anos, vamos botar uns 12 anos, mas no Brasil ainda é uma ferramenta que, de certa forma, está sendo descoberta agora. E só que ela te exige muito, né? Você precisa estar o tempo inteiro gerando conteúdo, a maneira de comunicar, o tempo que precisa ser os vídeos. Então, toma bastante tempo, até por isso que a gente estava tentando ajustar aí um dia, mas que bom que agora deu e estou à disposição. Você falou do YouTube, essa nova ferramenta, né? Eu queria começar te perguntando referente... A gente sabe que para quem vive de jornalismo, eu também sou jornalista aqui em Alvorada, ainda mais na parte do esporte, a pandemia deu um impacto muito grande. Os programas seguiram no ar, mas não tinha tanto conteúdo, assim. Ainda mais tu que tinha a questão do teu canal do YouTube. Eu queria saber, assim, como é que foi os desafios de se fazer jornalismo esportivo em meio à pandemia e a reinvenção que aconteceu de alguns jornalistas, eu sei que tu fez, que foram as lives com jogadores, com pessoas do meio do esporte. Como é que foi fazer jornalismo na pandemia e essa reinvenção através das lives? Na verdade, eu acabei vivendo os dois lados da situação, porque é o lado de quem tem que produzir conteúdo para rádio, para TV e para YouTube, mas também, como eu sou o presidente da Associação dos Cronistas, então de uma hora para outra a gente se viu com uma realidade completamente diferente, né? Com pessoas que perderam emprego, com outros colegas que dependiam de veículos independentes, e para ter esse sustento, o cara ele ganhava jogo a jogo, então o patrocínio que ele vendia, ele dependia de ter jogo, e de uma hora para outra não teve mais jogo, né? Tanto que quando voltou o Campeonato Gaúcho, eu, juntamente com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, o governador do estado, presidente da RBS, a gente teve que fazer uma força-tarefa para convencer o governador, inclusive, de que nós precisávamos que o futebol voltasse. E para isso a gente abriu até a mão, num determinado momento, de ir para os estádios, né? De fazer todo o jogo pela TV, para evitar aglomeração, para evitar a possibilidade de aumento do contágio. Por quê? Porque nós precisávamos fazer esses colegas voltar a trabalhar, ter o jogo. Então eu acabei vivendo esses dois lados. Cara, a minha situação específica, eu fiquei 62 dias em casa, direto, fazendo rádio e TV de casa, 62 contados, assim, né? Fazia o Donos da Bola, fazia a participação na Rádio Bandeirantes, tudo de casa. Isso te dá, assim, acho que de tudo da tua vida, tu tem que tentar tirar algo bom, sabe? Eu, pelo menos, faço isso. De tudo, eu tento usar o que aquilo pode ter me dado de lição. Foi um momento muito difícil, porque não tinha notícia, a gente não sabia muito, inclusive, lidar com as restrições, inclusive lidar com os cuidados sanitários. Eu, particularmente, mesmo sendo jornalista, nós fomos surpreendidos por algo muito novo na nossa vida, que foi essa pandemia, e uma pandemia mundial, que inicialmente a gente pensava, tá lá na China, né, não vai chegar aqui, e de uma hora para outra ela chegou com muita força. Ela começou num primeiro momento a contaminar pessoas que nós conhecíamos, daqui a pouco, infelizmente, ela começou a matar. Eu perdi muitos amigos, jovens, outros mais velhos, pessoas da família contaminadas pelo Covid, então é uma realidade que acaba te impactando muito mais. Só que daí, nesse meio tempo, no momento em que você está com medo, eu não me imaginava ficar, imagina, são mais de 2 meses, 62 dias sem sair de casa, eu não saí da minha casa durante 62 dias. Então, de uma hora para outra, tu te pega num momento em que tu não estava preparado para aquilo, e o teu próprio ânimo, ele depende muito, entendeu? Disso. O comunicador, o cara pergunta assim, tu prefere ser chamado de jornalista, radialista? Cara, sou comunicador.
Eu prefiro ser chamado de comunicador, porque tu pode ser um radialista, ou principalmente tu pode ser um jornalista sem comunicar. Tu pode ser um cara que trabalha dentro de uma redação, tu tem um texto bom, tu tem uma criatividade para buscar uma pauta, tu produz muito bem uma reportagem, mas tu não consegue comunicar. Então, o comunicador, de maneira geral, ele precisa estar muito bem com ele mesmo, cara. Então, tu imagina, poxa, tu tá vendo pessoas morrendo, tu tá assustado, tu não sabe como é que tu vai sair de casa, imagina para te comunicar. Então, isso é muito difícil. Eu tenho uma tese de que o comunicador ele é um palhaço. Ele precisa pintar o rosto, independentemente do ânimo que ele esteja, ele tem que fazer quem está no outro lado rir. No caso do comunicador, ele precisa que o cara preste atenção, que o cara queira consumir aquele produto. Então, eu acabei aprendendo muito com mais tecnologias. Eu olhei, por exemplo, para o meu canal do YouTube e eu vi que a linguagem que eu usava ela precisava ser adaptada. Eu vi que a iluminação que eu usava não era legal, que o ambiente que eu estava mostrando ele não tinha uma identidade, que eu tinha um equipamento que eu precisava mudar o meu microfone, que eu precisava mudar um tripé, a maneira de comunicar, eu aperfeiçoei nesse momento da pandemia, porque eu tive um momento de olhar para uma coisa que daqui a pouco eu vi que tinha capacidade de ser um paralelo da minha profissão. Hoje o meu canal está com um pouco mais de 72 mil inscritos, então, e ele cresceu justamente nesse momento, porque a pandemia te deu também a possibilidade de buscar novas ferramentas, que eu passei a entrevistar pessoas, o cara lá, como a gente está conversando agora, tá? Tu está na tua casa, eu estou na minha casa, e eu passei a entrevistar pessoas e gerar conteúdo para o meu canal, porque em determinado momento não tinha mais o que falar, porque nada estava acontecendo. Então, o cara que estava machucado, ele não ia se recuperar, né? O clube não ia contratar porque tinha toda uma indefinição de receitas e de problema financeiro. Então, isso, de certa forma, ele nos amadureceu para conhecer novas tecnologias, buscar as novas ferramentas. Mas, para mim, de maneira geral, assim, o YouTube, eu passei a conhecer mais detalhes, eu vi o crescimento de um produto que talvez eu não acreditasse tanto. Eu mudei a minha linguagem. O meu canal de YouTube existe desde 2015, mas eu fazia entrevistas, entrevistava o Douglas, o Tite, o Luan, o Pedro Ernesto Tenardin, era um bate-papo lá de 8 minutos, eu gravava um por semana, e hoje não, hoje eu faço 3, às vezes 4 vídeos por dia, entendeu? Então, a pandemia me mostrou uma outra forma de também olhar uma ferramenta que ela passa a ser parte da tua profissão, né? Porque ou ela vai te gerar patrocínios, ou ela vai te gerar monetização, ou ela vai te gerar vitrine. O teu rosto vai estar exposto em mais lugares do que fora do meu ambiente de trabalho, que eu já tinha lá. Eu trabalho praticamente há 20 anos com rádio, né? Agora, eu já tinha feito TV, mas não com essa exposição que tem o Donos da Bola nesse ano. Então, na verdade, eu busquei, num momento que era só coisa ruim, eu tentei tirar várias pequenas lições disso. E eu acho que é isso que serve para o nosso dia a dia, entendeu? Então, eu aperfeiçoei muito a minha maneira de comunicar e principalmente via o meu canal de YouTube, né? Falou do Donos da Bola e de como ele popularizou esse ano. Acho que ele já era um programa popular, mas esse ano ele ficou muito forte, principalmente por ele estar no YouTube também, sendo transmitido ao vivo, e a ideia dos cortes. Como é que foi esse processo dentro ali dos Donos da Bola, entre vocês, entre a produção, para definir essa transição? Porque a gente vê bastante podcast caminhando por esse caminho, o programa inteiro e cortes de assuntos. Vocês já faziam isso no Dono da Bola há bastante tempo. Como é que aconteceu essa leitura de que isso poderia dar certo para crescer mais no Donos da Bola? Assim, ó, o Donos da Bola, na TV Bandeirantes, vou separar ele assim rapidamente, tá? Eu comecei trabalhando no Grupo Record, na Rádio Guaíba, depois que a Record chegou em 2007, comprou. Aí eu saio de lá em 2013, aí eu sou convidado para fazer parte de um projeto que estava nascendo na Pampa, na Rede Pampa, que era a Rádio Grenal, e aí eu passei a fazer um período de manhã lá, o Vidarte, que explodiu de audiência a manhã da Rádio Grenal, e depois disso, aí eu fui convidado, né, eu fui contratado pela Bandeirantes. E aí quando eu chego na Bandeirantes em 2017, ela estava passando por uma transição, porque o diretor-geral era o Leonardo Meneghetti, só que ele estava saindo para ficar um período no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, e estava chegando um outro diretor, que era o Sérgio Cóssio. Só que ele tinha uma visão diferente do Meneghetti. Então, o Donos da Bola ele foi remodelado. Ele passou a ser apresentado por uma mulher, pela Cris Bart,
mas ele teve um perfil muito voltado para uma revista eletrônica, porque tinham vários quadros, mas não tinha debate. Não se falava desse futebol mais do bar, o futebol do torcedor, sabe? Se tinha quadros, ficou uma coisa mais clean, mas não tinha esse debate. E eu, várias vezes, em algumas reuniões, eu colocava isso, né? Pô, eu acho que a gente precisa trazer o debate de volta, porque o gaúcho, de maneira geral, ele gosta do debate, né? Essa dicotomia da dupla Grenal, do Grêmio, do Internacional. E aí, quando o Meneghetti voltou, o Meneghetti começou a conversar com várias pessoas, né, para montar de novo, porque ele queria assumir e mudar o estilo do Donos da Bola. Cara, daí ele trouxe o João Batista Filho, que tinha saído da Bandeirantes, ele trouxe o Fabiano Baldasso, aí ele me convidou e convidou também o César Cidade Dias, que nós éramos da rádio só, né? E aí pô, nós temos que gravar um piloto do programa do que eu tô pensando. E aí nós fomos gravar um piloto e assim, ó, ele simplesmente pediu pra gente assim, cara, eu vou começar um assunto atual do futebol e eu quero que cada um de vocês dê a opinião de vocês. Foi uma bagunça organizada. Não teve um roteiro, tu vai dizer isso, tu vai dizer aquilo. Ele nos deu liberdade. Cara, quando a gente viu, era para gravar tipo 20 minutos, a gente já estava em 40 minutos do piloto, e como se estivesse no ar. E lá pelas tantas ele disse assim, não, tá bom. Eu acho que o diretor lá disse, chega, tá bom, tá tudo certo. E aí nós tínhamos feito 40 e poucos minutos de programa, entendeu? E aí a gente, cara, isso aqui é um programa. Nós temos o que a gente imaginava. Então, claro que ele tem toda uma organização, a gente tem um espelho de programa que tem assuntos pré-determinados, mas, cara, tem assunto ali que daqui a pouco ele nem vai entrar no ar, entendeu? Tem assuntos que vão acontecer na hora e vão entrar no ar, que estão no espelho. Tem um espelho para ter uma organização. Pô, o apresentador volta a saber, vamos reproduzir o que disse ontem o Abel. Opa, o Renato disse isso aqui. Então, tem alguns tópicos, mas nós temos liberdade total de discordar. E eu acho que tem algumas coisas que elas vão tendo ingredientes positivos, né? E vão se unindo. Nós temos perfis muito diferentes ali. O João Batista Filho é mais jovem, é o cara da informação. Eu continuo sendo um eterno repórter, mas hoje eu estou comentarista, então volta e meia eu vou trazer uma informação, mas eu tenho um outro estilo de comunicar. O César Dias é um cara mais linear. O Baldasso é o maluco do bem, né? Que explode, que vai dizer coisa hoje, amanhã ele vai dizer que não falou e tal. O Meneghetti é um comunicador nato, né? E isso facilita muito, porque é o cara do meio da bola, é o cara que está atualizado. E, cara, e aí várias coisas. E isso ficou tão à vontade que eu, em determinado momento, eu cheguei e conversei com o Meneghetti. Cara, me deu um estalo. Cara, por que eu não posso assumir que eu sou torcedor do Grêmio? E aí eu transformei num outro processo da minha vida, comento hoje na rádio, às vezes, tem meses que eu comento mais jogo do Inter do que do Grêmio, entendeu? Tenho total apoio dos torcedores, sempre vai ter um lá, um boi corneta que vai encher o saco, mas daí faz parte. Tem torcedor do Grêmio que também acaba enchendo meu saco. Mas eu tenho respeito dos torcedores colorados, e aí tem um momento que a gente faz a zoeira, tem um momento que a gente fala sério, tem um momento que a gente briga, só que a gente se respeita muito, cara. Então tem vários debates que a gente já teve aí de agressões físicas, dos caras se processarem, sabe? Cara, a gente pode ter a pior briga possível. Quando foi pro intervalo, já tá tudo zerado. Então o Donos da Bola, ele pegou esse corpo. E a gente aproveitou esse momento online das pessoas, esse momento home office, e nós jogamos para dentro do YouTube. E, cara, tem dias que a gente tem 40 mil pessoas simultaneamente assistindo, entendeu? E eu posso te garantir, hoje no Rio Grande do Sul não tem nenhum programa que tenha essa audiência. E no Brasil são poucos que vão conseguir botar 40, 50 mil pessoas simultâneos, e assim, gente de todo lugar do planeta, cara. Então isso facilitou também. A gente recebe recado da Irlanda, do Japão, dos Estados Unidos, da Inglaterra, só da Coreia do Norte que a gente não recebeu ainda, mas então, cara, nos deu uma facilidade muito grande de expor o trabalho. E aí, como todo mundo dá um palpite, porque a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente discute as enquetes, poxa, olha, isso aqui tem que ir para o programa amanhã, pô, vocês viram isso aqui que aconteceu? Porque daqui a pouco tu ouve uma entrevista e tu tem uma percepção diferente da minha. Então, daqui a pouco eu digo assim, pô, Carol, o Guilherme não pegou esse ponto aqui, eu acho que esse ponto a gente tem que botar no programa. Então, isso nos deixa muito tranquilos para desempenhar o nosso papel, e a gente tem uma equipe de produção que já separa várias coisas, claro, as mais ácidas, mais polêmicas. Tem vezes que a gente mesmo diz, cara, pô, fiz aquele comentário assim, pô, tem como te separar aquilo ali? O cara manda para mim, eu tenho a liberdade de botar na minha rede social se eu quiser. Então, isso virou uma forma de fidelizar esse nosso telespectador, seja pela TV aberta, que tem muita força, mas com o YouTube facilitou, porque ele nos leva para o mundo inteiro.
E acredito que esse conceito dos cortes, ele também é... Porque muitas vezes a pessoa não pode olhar o programa inteiro, e daí vai direto naquele ponto do debate que chama atenção, e daí vai direto naquele corte específico de algum debate que aconteceu no meio do programa, né? Facilita, né? Porque daqui a pouco tu pega por um determinado assunto. Pô, vocês viram o que o Bagé falou e tal, e pega por um determinado assunto. É claro que a comunicação, por vezes, né, principalmente rede social, hoje, às vezes, descontextualizam aquilo que tu acaba falando, né? Daqui a pouco o cara pega metade da tua frase e vai dar uma conotação, né, da maneira que ele entende e tal. Mas, cara, é uma relação muito bacana que tem. Eu estou muito curioso até, te confesso, assim, que a gente começou praticamente no início do ano, né, antes da pandemia, e veio a pandemia. Então, cara, eu digo assim, pô, eu quero sentir isso do Donos com a volta das torcidas, entendeu? Porque eu tenho certeza que daí a gente vai fazer a resenha direto com o cara no estádio. Eu posso notar hoje que vários lugares, mesmo com máscara, como eu sou cara de 1,92 m e tal, então facilmente as pessoas me reconhecem e tal, e tem esse retorno muito legal, sabe? Porque todo mundo quer reconhecimento. Então tem um retorno muito legal do cara vir, discordar, ou, pô, cara, acho que não é isso aqui. Tem brincadeira que a gente faz lá, dos caras, pô, quero ter o carro igual o do Bagé e tal. Os caras brincando, né? E os caras acham que eu ando com uma limusine, né? Então, às vezes, quando eu chego no posto de gasolina, o frentista vem brincar, pô, agora eu sei o carro que tu tem, não sei o quê, os caras perguntam no Instagram. Então, tem uma relação muito legal, porque a nossa maneira de comunicar, e por isso que eu te falei nisso do nosso bate-papo, a diferença do cara entender que ele é um comunicador, entendeu? Porque comunicar é se fazer entender. Eu posso usar uma linguagem mais rebuscada, eu posso usar uma linguagem mais coloquial, mais popular. O importante é a maneira que eu vou passar a minha mensagem, a maneira que eu preciso que tu entenda essa mensagem. E aí eu acho que, como todo mundo ali começou pelo rádio, o rádio te dá essa bagagem. O rádio te dá essa facilidade de improviso, entendeu? Quem começa pelo rádio dificilmente vai se apertar. Por quê? Porque tu tem um improviso, tu tem uma maneira mais solta, mais leve de comunicar para quem faz futebol. E eu penso que isso é um facilitador muito grande, porque a maneira que a gente comunica, tu tá na tua casa e tu te identifica daqui a pouco. Pô, isso aí é a conversa que eu tive hoje com meu amigo tomando uma cerveja. Pô, essa é a conversa que a gente teve ontem no futebol, sabe? Não fica aquela coisa muito difícil com termos, sabe? Aquela coisa do tactiquez, o 4-2-3-1. Tá, mas o que é o 4-2-3-1? Não, eu estou explicando, o 4-2-3-1, aquela primeira linha de volantes ali, aí ele tem a linha de meias lá, que, sabe? Então tu traz o cara mais para próximo, mais para perto de ti. E isso facilita muito. Eu acho que um dos primeiros vídeos que viralizou desses cortes, se não me falha a memória, foi quando o Baldasso fala que o melhor jogador era o Edenilson, não era o Mateuzinho e o Everton, que eles não jogavam bem há muito tempo. Mas, assim, o programa de vocês, ele me lembra muito, posso estar completamente enganado, mas ele me lembra muito aquele bate-bola que tinha na TV Com, o Pedro Ernesto, Guerrinha, aquela galera está numa mesa debatendo. É o que me lembra muito do programa de vocês. E eu queria te perguntar, quando tu vai pro... Eu joguei bola contigo ano passado, num jogo do Girino, numa pelada solidária, e naquele dia já foi gente aqui para tirar foto, conversar contigo. A minha dúvida é, quando tu revela que tu é gremista, e isso te dá um alcance maior, tu sentiu que ficou mais popular, ou daqui a pouco o pessoal se sentiu mais à vontade de chegar em ti, teve alguma mudança do público contigo depois que tu revela teu time? Cara, eu penso assim, ó, na verdade, eu noto que ficou para melhor, porque as pessoas se sentem mais à vontade. O cara que é colorado, ele chega para brincar comigo, para zoar, se bem que agora os colorados não podem zoar muito com o gremista, mas e os caras do Grêmio, eles ficaram, sabe, mais grudados. Pô, Bagé, peraí, pô, Bagé, larga o pé do Renato e tal. Aí eu criei o termo Renatice. Quem não gosta do Renato adora, mas quem ama o Renato, né, fica ruim da cara comigo e tal. Mas, cara, para mim foi muito mais tranquilo. É que eu venho, a minha origem, eu sou de uma família muito humilde, eu nasci em Bagé, mas eu acabei sendo criado aqui na Zona Sul de Porto Alegre, na Restinga, né? Minha mãe mora até hoje lá, eu todo final de semana vou ver minha mãe. Então, eu sempre tive essa coisa mais popular, entendeu? Do cara que pode estar tomando um champanhe com o governador, mas que daqui a pouco pode estar tomando uma cerveja sem problema nenhum com a rapaziada no meio do futebol. Então, eu vendo uma imagem que é o que eu sou, entendeu? Eu não tenho uma coisa diferente, eu não vou falar contigo de um jeito quando eu estou no ar,
ou diferente quando eu tô fora. Eu sempre trabalhei com questões mais populares, entendeu? Eu sempre fui um cara que trabalhei com futebol e com samba, com futebol e com carnaval. Eu sou compositor de samba enredo, então, poxa, eu participei de muita coisa em escola de samba. Eu fui homenageado já por escola de samba em Alvorada, sabe? A minha vida foi dentro de uma escola de samba que ajudou demais, porque quando eu me criei na Restinga, a Restinga hoje ainda é violenta, mas hoje é tranquila, perto da minha época. E a gente tinha ali, por exemplo, situações muito duras, né? E tu tinha dois tipos de lazer, que era a escola de samba ou futebol. E a gente brinca assim, agora sábado ainda, eu passei a tarde inteira conversando com o Tinga, que agora estava falando com ele ainda, um cara que a gente se criou e que a gente fala praticamente todos os dias, e a gente lembrando assim, né? Pô, quem são os nossos amigos, cara, da nossa época? Entendeu? Então são pessoas que acabaram, infelizmente, indo para o lado da violência, indo para o lado da droga, tendo uma dificuldade e não sei, será que tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos? E a gente olha assim, pô, o Tinga virou jogador, né? Eu não virei jogador, mas virei um jornalista que tem o meu trabalho reconhecido. Hoje a gente estava conversando ainda a respeito do Rafinha, que é um menino que agora está jogando na Premier League, lá no Leeds United, da Inglaterra, que é filho de um amigo nosso, que se criou lá da Restinga também, o Maninho, que faz parte, inclusive, do grupo de samba lá, o Samba Tri. Então, a gente tem vários exemplos. E quando a gente para, às vezes, para conversar com os moleques, tudo, a gente sabe que a gente serve de exemplo de alguma coisa, entendeu? O moleque olha lá, pô, o Tinga foi bicampeão da Libertadores. Pô, cara, esse cara foi um cara que se criou aqui no mesmo lugar que eu, com as mesmas dificuldades que eu, foi um cara correto e venceu na vida, entendeu? Então, daqui a pouco o moleque lá, quando eu passo, vou visitar minha mãe, para o carro lá e o moleque vem, pô, manda um abraço lá, sempre que eu posso, eu mando um abraço para alguém, né, na TV. Pô, aquele moleque tá se espelhando e ele tá vendo daqui a pouco que se ele trabalhar, se ele estudar, se ele se dedicar, ele pode chegar lá, porque eu tava na mesma situação dele e eu consegui chegar, entendeu? Então, eu tenho essa relação muito tranquila, cara. Se tu conversar comigo no ar ou fora do ar, então a pelada do Girino, sabe, esses contatos, eu jogo lá sempre às quintas-feiras lá no Rodrigo Mendes e tal. Então a gente tem essa coisa de gostar disso, sabe? De chegar mais cedo do jogo para conversar, para trocar uma ideia. Então eu penso que isso facilitou muito. E a nossa linguagem lá no Donos, ela é muito assim, entendeu? Pessoas com origens diferentes, com situações e experiências de vida diferentes, mas são caras que gostam do que fazem. E, Guilherme, tem uma coisa que é fundamental, tu precisa fazer o que tu gosta de fazer, entendeu? E, cara, eu amo o que eu faço, entendeu? Então, às vezes eu tô jantando com a minha mulher, todo dia se eu tô jantando, eu tô olhando o celular, porque pode chegar alguma notícia, ou alguém tá precisando falar comigo, então eu tento responder todo mundo, às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu tento responder, depois de jogo eu tiro uma hora ali, fico independentemente do horário do jogo, às vezes eu vou dormir 3 da manhã, porque eu tô respondendo o pessoal lá no Instagram, sabe, quem pode, quem dá, eu vou respondendo. Porque esse é o reconhecimento do nosso trabalho, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar, eu queria um dia ser reconhecido pelas pessoas. Aí, poxa, no dia que eu consigo, depois eu não vou querer mais aquilo. Mas por que isso? Porque eu gosto do que eu faço. E quando eu vou... Agora, na pandemia, parou isso, né? Mas quando eu sou chamado para conversar com os estudantes em faculdade de jornalismo, eu sempre digo isso. E para os que estão começando, estagiando, em todas as rádios que eu trabalhei, eu sempre dizia assim, às vezes eu via que o cara não estava afim, eu disse, meu, tu quer mesmo trabalhar com isso? Ó, tu vai trabalhar no momento que os outros descansam, cara. Porque tu vai trabalhar final de semana, tu vai trabalhar feriado, tu vai trabalhar Natal, tu vai trabalhar no Novo, tu vai trabalhar de noite. Se tu for repórter, tu vai trabalhar no sol, tu vai trabalhar na chuva, entendeu? O cara não tem glamour nenhum, é um trabalho como qualquer outro. A diferença é que, dependendo da tua colocação na tua empresa, tu passa a ser um cara mais conhecido para o grande público. Mas tu precisa gostar disso, porque daqui a pouco tu tá perdendo tempo, entendeu? Eu fui fazer jornalismo porque a minha mãe quis. Não, cara. Eu quis a minha vida inteira fazer jornalismo. Eu só consegui fazer depois dos 25 anos, porque foi quando eu consegui pagar a minha própria faculdade para poder entrar na faculdade. Mas, cara, eu sempre quis fazer isso. Eu sempre me imaginei fazendo o que eu faço porque eu gosto. Então, para mim não é pesado, entendeu? Eu não tenho folga, cara. Eu trabalho, tipo agora, final de semana... beleza, eu trabalhei sábado na rádio, domingo eu não trabalhei. Cara, não trabalhei na rádio, mas eu tenho meu YouTube, eu tenho os contatos o tempo inteiro que estão entrando, mas o básico é assim, é tu fazer aquilo que tu gosta, entendeu? Porque, cara, dinheiro vai ser consequência, entendeu? Não tem como tu começar numa profissão e tu passar a ser bem remunerado se tu não conseguiu desenvolver a tua profissão. E tu só vai conseguir desenvolver ela se tu conseguir te dedicar. E não tem, cara, como tu te dedicar a algo que tu não goste. Se tu te dedicar a algo que não te faz bem,
tu não vai conseguir fazer bem. Então, ele vai ter um prazo muito curto. As pessoas que se dão bem em qualquer profissão, a médio ou a longo prazo, são as pessoas que se dedicam e gostam daquilo que fazem. E isso é fundamental, pode parecer uma bobagem, mas não é, sabe? Tu te dedica muito mais se tu gosta daquilo que tu faz. Tem duas coisas que tu falou que eu achei legal. Isso que tu falou da proximidade com o público. Eu já vi isso no jogo do Girino que tu teve, e eu tenho um tio meu que joga no Amigos da Bola, que também já falou, foi ele que inclusive me ajudou a entrar em contato contigo, falou, não, cara, a gente boa pra caramba, joga bola com a gente lá. Quem é teu tio? Jair. Ah, o Jair, claro. Já é zagueiro lá, cara. Sim, me dá porrada pra caramba. Semana passada me deu um monte de bota lá. Vou mandar esse corte para ele, só para ele ver depois. Mas assim, e outra coisa que você falou que eu achei legal também é essa questão da referência, porque agora em Alvorada a gente tem o Jean-Pierre, né? O Jean-Pierre sendo uma referência, uma galera, uma gurizada nos campos. O TT também jogou aqui na Alvorada, quando nas bases. Então essas coisas são interessantes. Uma coisa que eu queria te perguntar, como é que tu define? Tu falou que tu recebe notícias todo dia, tu recebe pautas a todo momento, seja um furo de reportagem, seja... tem alguma definição do que tu vai pro teu canal, o que vai pro programa Bandeirantes? Tem que ter esse cuidado em algum momento? Como é que funciona essa divisão do teu canal e da Band, por exemplo? Não, é que assim, ó, depende muito. Eu penso assim, a maneira, com o tempo que tu vai trabalhando, tu acaba aproximando mais de algumas fontes e tal. E, cara, é muito difícil dar notícia. Eu tenho uma máxima que, para mim, nos últimos 10 anos, tem uma lista de 10 pessoas no máximo que dão notícia no Rio Grande do Sul. Não tem mais do que 10. São sempre os mesmos que dão notícia, entendeu? E é muito difícil hoje dar notícia, porque, cara, tu tá no aeroporto, o Grêmio tá contratando alguém, daqui a pouco tu nem é repórter, mas tu tá no aeroporto no mesmo voo que um cara, tu faz uma foto, põe na tua rede social, a notícia foi tua, a notícia já não é nem mais do profissional. Eu vou ver aquela foto, eu vou procurar a informação e vou chegar na informação, mas a notícia não foi minha. Eu tive lá um período de checagem. Cara, primeiro que é bom demais da notícia. Eu já dei notícias assim que eu posso lembrar de várias e várias que me fizeram muito bem, porque eram notícias grandes, que as pessoas duvidavam e que depois confirmavam, que essa é a melhor parte, né? O D'Alessandro, quando veio para o Internacional, eu trabalhava na Rádio Guaíba, eu dei a notícia 40 dias antes, os caras zoaram, e depois o D'Alessandro chegou. Quando eu dei a notícia da contratação do Miller Bolanhos, eu dei numa sexta-feira, o Grêmio reuniu uma entrevista coletiva para negar e disse que o Bolanhos estava acertado com o futebol da China. 2 dias depois, o Bolanhos foi apresentado. Treinadores, muitos treinadores saindo, treinadores chegando. Agora, recentemente, a última mais bombástica foi o contrato do Thiago Neves, né, que inclusive depois que eu divulguei a cláusula, acabou até ocasionando a pressão do torcedor e o presidente até rescindindo o contrato com o Thiago Neves e tal. Mas assim, ó, tu tem toda uma relação com fontes, né, e que isso tu vai guardar sempre as 7 chaves, né, e essa relação com a fonte é uma coisa muito da habilidade de cada um, isso leva tempo para ser conquistado. Eu tinha uma prática quando eu comecei no jornalismo, eu sempre digo para os moleques que estão começando. Eu ouvi isso do Paulo Vinícius Coelho, do PVC. Por exemplo, a Série A do Campeonato Brasileiro tem 20 times. O PVC, eu não sei se ele faz isso agora, mas ele fazia até algum tempo atrás. Ele ligava todos os dias para os 20 clubes. Todos os dias. Ele pegava de manhã lá e ligava. Ele falava ou com um treinador, ou com um presidente, ou com um assessor de imprensa, ou com um jogador, mas ele falava com algum representante dos 20 clubes da Série A. Então, cara, tu imagina, tu ligando para 20 clubes, é impossível que tu não vá ter 2, 3 notícias interessantes. Alguém que se machucou, alguma coisa assim. Mas ele já era um cara conhecido. E eu começava a fazer isso por quê? Porque eu ligava lá pro diretor de futebol do Grêmio do Inter, pô, seu fulano, tudo bom? Aqui quem tá falando é Alex Bagé, da rádio tal. E eu queria saber, às vezes o cara andava para mim, entendeu? Mas no outro dia, quando eu ligava, ele já sabia quem eu era. Então, daqui a pouco, ele, no mínimo, ele passa a me conhecer. Ele, pô, tem um cara da rádio que é chato, me liga todo dia, não tem problema. Mas ele, uma hora ele vai me passar alguma coisa ou ele vai me confirmar alguma coisa. Então, são estratégias de trabalho do dia a dia. Só que, por exemplo, a gente vive uma época diferente. Quando eu comecei, poxa, cara, a internet ela estava engatinhando, tu não tinha smartphone. Poxa, eu fui fazer uma Copa América em 2011 na Argentina
com jogadores gigantescos. Eu entrevistei, por exemplo, o Gabriel Batistuta, e eu não tenho isso guardado para mim, entendeu? Porque extraviou, eu não fiquei com foto. Poxa, eu vi caras próximos e caras que eu podia conversar que seriam materiais fantásticos. Mas por que eu estou te dizendo isso? A relação mudou. Hoje tem cara, por exemplo, que vai primeiro e põe no Twitter. Tem cara primeiro que vai pôr no Instagram, né? Ah, eu preciso botar no meu canal do YouTube. Como eu tô de manhã ou de tarde sempre envolvido na Bandeirantes, geralmente a notícia eu vou colocar primeiro na TV ou na rádio. Mas assim, ó, depende muito de que maneira tu vai ter essa disponibilidade. A situação do Thiago Neves, eu vinha checando já há 3, 4 dias a informação, e eu consigo a informação de vez depois de um jogo em que o Grêmio empatou em, acho que 0-0 com o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. E eu estou comentando o jogo na Rádio Bandeirantes, e até comentei com o César Cidade Dias, eu estou com uma bomba na mão, e, cara, amanhã no Donos eu vou estourar ela. Eu estava programando isso para o Donos. E aí, quando eu estou saindo do ar, aí me ligou uma fonte, aí tinha aumentado um pouco tinha fervido um pouco mais a informação, e eu peguei, cara, se esse cara tá ligando para mim, ele vai ligar para mais alguém, e alguém vai dar essa notícia. Então eu vou colocar, vai ser hoje de noite mesmo. E eu fiz um vídeo, cheguei em casa, fiz um vídeo e coloquei primeiro no YouTube. Aí explodiu, aí claro, no outro dia eu alimentei rádio, alimentei TV, mas cara, aí depende muito assim, ó, da visão de cada um. Hoje nós podemos ter, por exemplo, tem cara que me ouve na rádio, que me assiste na TV e que me assiste no YouTube, mas nem todo mundo faz isso. Daqui a pouco tem cara que só me consome na rádio. Então a gente também tem que ter muito essa ideia. Aí vai de cada um. Aí é uma coisa que tu vai ter que definir sozinho, que é para tua construção de carreira, para te saber mais ou menos como é que tu vai agir. Hoje é muito fácil, né? O vídeo que eu botei há pouco no YouTube eu fiz de dentro do meu carro, eu recebi uma informação, tá lá, eu fui lá e fiz o vídeo. Então eu tô sempre com toda a minha parafernália, tenho o equipamento de casa, tenho o equipamento da mochila, mas hoje ele está muito mais universal, assim, tá? Eu acho que não tem mais aquela... É muito mais difícil tu dar o furo de reportagem, é muito mais difícil. Porque tu vai colocar assim, não, mas isso aí o cara já falou lá em São Paulo e tal. Então isso é muito mais difícil. Mas eu tenho assim para mim, eu vou ser sempre um eterno homem de rádio. Então eu valorizo muito o que está ao vivo. Ah, eu estou no Donos da Bola, chegou a informação agora que a gente podendo checar para não correr o risco de dar uma informação equivocada, é muito melhor. Então eu tenho esse cuidado. Mas hoje dá para te fazer assim, praticamente os veículos todos em paralelo, né? Tem uma força muito grande, porque tu coloca no YouTube e fica eternizado lá, né? A partir dali tu pode pegar um link, jogar num grupo de WhatsApp. Então as formas de comunicar elas ficaram num cardápio muito mais variado, e isso te dá uma possibilidade também maior, né? De inclusive digamos que visualização. A tua vitrine aumentou, né? Tu falou dessa questão do YouTube. Hoje existe um movimento dos comunicadores de outras TVs também, outras emissoras também lançarem seus canais. No início, eu acho que a Band foi uma das primeiras, e o Esporte Interativo também, os comunicadores deles em canal próprio. Hoje em dia, por exemplo, o Grupo RBS, o Potter, o Duda Garbi já tem seus canais, mas isso é mais recente. Vocês sempre foram incentivados a manter os canais próprios? Isso partiu de uma decisão de vocês questionaram a Band autorizou? Como é que foi esse movimento? Que assim, ó, para nós foi uma coisa mais natural, mas tem um cara que é fundamental nesse processo, que é o João Batista Filho. Porque, por exemplo, o meu canal talvez seja o canal mais antigo de todos ali. O Baldasso, por exemplo, não acreditava em YouTube. O canal de YouTube é para celebridade, é para o cara que tem milhões de seguidores. E hoje ele, é um cara que é muito influente, né, nas redes e no canal de YouTube dele. Só que o João Batista Filho sempre foi um cara que teve essa visão, apesar de garoto, né, de menino, ele tem uma visão empreendedora, né, de multiplicação de rede e tal. E ele sempre falou isso, cara, nós temos que botar o programa no YouTube, a gente tem que botar não sei o quê. Hoje a gente já tem mais de 100 mil inscritos lá no canal, de uma hora para outra cresceu muito. Às vezes, por exemplo, numa determinada cidade, deu um temporal lá, mexeu na antena da cidade. Tu imagina, tu levaria quantos dias até tu mandar uma equipe ajeitar a manutenção para colocar de novo o sinal da Bandeirantes numa determinada região do estado do Rio Grande do Sul. Hoje não, se o cara não tem lá, o cara vai para o YouTube. E daqui a pouco ele nota que no YouTube é até mais fácil, ele pode ver no celular, ele pode ver no carro, né? Ele pode ver depois, ele não precisa ver na hora e tal. Então isso facilitou muito. Mas foi um processo natural, assim, todos nós lá temos os nossos canais, né? Meneghetti tem um canal, todo mundo tem um canal de YouTube, todos os canais são muito bem movimentados.
Acho que os menores são o meu e do Meneghetti, que já tem aí quase 80 mil inscritos, né? O César já passou de 100, o João Batista passou de 200, o Baldasso também. Então, que são caras que já tinham há mais tempo. Mas para nós foi um processo muito natural. E vários de nós ali, em algum momento, a gente deu notícia no nosso canal. Então, às vezes, o cara vai lá e cita, ó, inclusive saiu no canal do Alex Bagé, saiu no canal do Baldasso, do Cidade, do JB, do Meneghetti. Então, para a gente é muito tranquilo, foi um processo natural e paralelo, assim, o crescimento dos canais individuais, né, pessoais, mas também do canal da Bandeirantes. Para a gente foi muito tranquilo, o processo da RBS eu não sei como funciona, mas para nós o processo foi totalmente natural, e eu penso que seja um entendimento que vai servir para muitas outras emissoras, porque tem várias máximas assim, sabe? Eu acho que eu, enquanto ouvinte de rádio, na época, moleque ainda, eu não ouvia a rádio, eu ouvia o comunicador. Então, se o Guilherme saísse da rádio A para a rádio B, eu ia ouvir a rádio B, porque não me interessava a rádio que ele estava, eu queria ouvir aquele cara. E o YouTube é isso, né? Porque tu tem vídeos de 4 minutos e meio, 5 minutos, que é um cara falando, te passando conteúdo, te passando informação, e, cara, tu tem bilhões de possibilidades. Então, sabe, o cara parou ali para visualizar um material teu, por quê? Porque tu tem algo diferente. Pela qualidade do som, pela tua qualidade de comunicar, tua maneira de falar, né? Tu põe mais efeitos, tem várias e várias formas. Mas o que a gente está? A gente está fidelizando o cara que gosta do Bagé, gosta do Baldasso, do Cidade, do Meneghetti, do JB, e que vai, em determinado momento, também ver o Donos, porque ele tem esses caras todos reunidos ali. E a questão de publicidade, AdSense, isso aí fica com vocês, com a Bandeirantes? Como é que funciona essa questão, por exemplo, se vocês fecham um patrocinador para o canal de vocês, por exemplo? Não, cara, assim, eu não sei como é que funciona, tudo questão de contratos e contratos, né? Eu não sei como é que funciona em outras emissoras. O que é gerado na Bandeirantes, lá no canal do Donos, é Bandeirantes. É um canal institucional, né? Tem todas as responsabilidades jurídicas e tudo mais. O que é gerado no meu canal é meu canal. O que eu posso dizer que eu já sei, já soube de algumas emissoras que alguns profissionais até saíram do veículo porque o cara não queria dividir com o veículo, entendeu? Eu não tenho, estou sendo muito claro, eu não tenho que dividir nada do meu canal com ninguém. Entendeu? Não tenho o que é feito, eu tenho patrocinadores específicos de YouTube que são receitas minhas. A Bandeirantes não tem nada a ver com isso, entendeu? Assim como eu não tenho nada que ver com a Bandeirantes. Tudo que eu faço em nome da Bandeirantes, a Bandeirantes tem todo o direito de usar, explorar minha imagem, isso está tudo assinado em contrato. Mas a Bandeirantes me dá liberdade para que no meu canal eu faça, qualquer um de nós lá tem toda essa liberdade. Mas eu sei de casos já de outras, não na Bandeirantes, mas de outras emissoras que às vezes o cara sai por que o cara saiu do programa tal? Cara, porque é o seguinte, explodiu o canal dele e tudo que ele tinha que fazer no canal, ele tinha que consultar alguém. E aí esse cara preferiu seguir a vida dele longe dali, né? Para poder fazer o trabalho independente. Para a gente encerrar, tu falou ali do teu sonho de jornalista e aos 27 anos conseguiu entrar na faculdade ali, era formado em contabilidade, conseguiu fazer jornalismo. O que o Bagé espera para o futuro? O que tu almeja para a tua carreira? O que tu almeja para a comunicação? Sei que também tem o teu trabalho na SEG, tu representa jornalistas esportivos de todo o Rio Grande do Sul. O que a gente pode esperar do Bagé para o futuro, em todas essas vertentes dele? Assim? Cara, assim, ó, sabe que isso é muito difícil da gente falar, porque eu não trabalho sonho, tá? Eu trabalho objetivo. Cara, então se eu parar assim, olhar o que eu não tinha e o que eu tenho, cara, quando eu digo o que eu tenho, ele não tem a ver com dinheiro, com bem material, ele tem a ver com reconhecimento, com carreira, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar, eu queria que um dia esses caras me reconhecessem. E hoje em dia esses caras são meus amigos, entendeu? Alguns foram meus colegas. Poxa, me criei ouvindo Haroldo de Souza, Pedro Ernesto Denardim. E, cara, eu sou amigo desses caras, entendeu? Os caras me conhecem, os caras falam comigo. Então, isso é uma realização. A realização de trabalho, para quem... sabe que hoje é muito difícil a gente falar isso, porque às vezes, quando eu comento da minha vida, da forma que foi a minha infância e tudo, eu já senti que algumas pessoas às vezes pensam que isso é vitimismo. E não, é a realidade. Eu tive uma vida muito difícil, uma infância muito difícil, muito dura e tal. Só que isso me trouxe várias coisas positivas, entendeu? Porque eu aprendi a valorizar as coisas que eu conquisto.
E é muito difícil no meio esportivo tu conseguir um determinado destaque, porque há muita gente fazendo. A cada 6 meses, as faculdades despejam aí 20, 30 novos jornalistas, 20 que estudaram de manhã, 20 que estudaram de tarde, 20 que estudaram de noite. Então, tem faculdade que despeja 100 caras a cada 6 meses no mercado, entendeu? No mercado que é muito disputado. Então, conseguir reconhecimento é muito difícil. Eu já fiz várias coisas que eu queria fazer. Então, por exemplo, eu sonhei um dia ter um samba escrito. Eu tive samba em Porto Alegre, tive samba no Rio, tive samba em São Paulo. Então, poxa, eu queria trabalhar com carnaval e com futebol, eu consegui fazer. Eu queria reconhecimento no meu trabalho, eu consegui. Então, tem várias coisas, entendeu? Eu queria poder dar exemplo para as pessoas e para muitas pessoas que vêm de onde eu vim. Eu consigo dar isso. Eu trabalho objetivo, cara. A minha carreira foi montada assim, entendeu? Eu trabalhava num ramo totalmente oposto, né? Eu trabalhava num escritório de contabilidade, das 9 da manhã às 6 da tarde, não trabalhava feriado, não trabalhava final de semana, não trabalhava de noite, sabe? Tinha ali o meu serviço normal, mas eu não queria passar a minha vida olhando para uma parede, porque aquilo não era o que eu queria fazer. Aquilo era o que eu precisava. Teve um determinado momento que eu era obrigado, venho de família pobre, tinha que trabalhar muito cedo, tinha que estudar. Mas aí, quando eu consigo, em determinado momento, sabe? E esse é o grande segredo e talvez seja o mais difícil para as pessoas, cara, que é tu conseguir virar a chave, porque tu tem muito medo. Eu tinha uma situação estável ali. Poxa, eu vou arriscar sair daqui, já com mais de 25 anos, entrar numa função que era um estágio na época que não era remunerado. Eu apostei na minha profissão. Eu tenho 2 caras que recentemente eu vi em entrevista que eu gostei muito. O Ferrugem, pagodeiro, ele quando foi gravar o segundo DVD dele, chegaram e perguntaram para ele assim, tu sabe, tu imaginava chegar onde tu chegou? Esse cara, eu tinha certeza que eu ia chegar onde chegou. Eu precisava, era oportunidade. Eu fiquei olhando aquilo e muitas pessoas entenderam como soberba. Não, cara, não é soberbo tu dizer que tu sabia que tu ia chegar. Cara, isso é bonito demais. Por quê? Porque tu conseguiu colocar na prática, e eu sempre fui muito assim, sabe? E não era soberbo. Eu digo, cara, se o cara me der a oportunidade de fazer, eu vou fazer melhor do que alguns estão fazendo aí. Isso não era soberba e nem autoconfiança. Mas eu tinha a noção do que eu poderia fazer seguindo determinados passos. O Thiago Ventura, que também veio de baixo e que está milionário agora, outro dia ele tirou uma foto em cima de um carrão que é dele, que ele comprou, e os caras começaram a malhar. Agora esqueceu de onde veio. Ele disse, não, cara, eu estou fazendo justamente o contrário. Quando eu tiro uma foto em cima de um carro desse, o cara olha assim, quem é esse cara aí? Esse cara morava aqui junto comigo. Esse cara jogou bola comigo. Esse cara tomava cerveja com meu pai. Esse cara, ele volta e meia, esse cara é daqui. E olha o que esse cara está conseguindo com o trabalho dele. Então, tu vai servir de exemplo para um moleque que está começando, porque ele vai dizer assim, tem um cara lá que é envolvido com droga que ganha dinheiro. Tem um cara lá que é ladrão que ganha dinheiro. Mas tem um cara lá que trabalha duro e tá legal também, né? Comprou o carro dele, ele tá andando no meio de pessoas que são pessoas do bem. Então, na verdade, tudo isso é exemplo, cara. Mas aí vai muito da interpretação de cada um, entendeu? Eu posso interpretar uma colocação tua de uma maneira completamente diferente daquilo que tu quis me passar. Mas o importante, eu acho que é cada um fazer o seu. É muito difícil, eu não gosto disso, sabe? Fulano, tu é uma referência. Cara, eu não sou referência de nada. Agora, se eu puder servir de exemplo para pessoas que estão buscando trabalhar com o mesmo, cara, eu vou ajudar. O meu pai tinha uma frase que era assim, o grande legado de um homem não é a quantidade de dinheiro que ele consegue ganhar ao longo da vida, mas sim a quantidade de pessoas que ele consegue impactar com aquilo que ele resolveu fazer. Então, em cima disso, eu tenho meu legado, porque eu consigo impactar muitas pessoas com o trabalho que um dia eu quis fazer. E não que assim, que talvez se eu estivesse trabalhando em contabilidade fosse diferente. Se eu gostasse daquilo, só que eu não era feliz com aquilo, entendeu? Eu precisava daquele dinheiro, mas não era o que fazia me feliz. Então eu precisava montar o meu caminho para ter hoje essa vida maluca que eu tenho, entendeu? De sair de manhã, de não ter horário para jantar. Às vezes a minha mulher quer sair para jantar fora e eu tô cansado. E às vezes daqui a pouco tem churrasco na casa do amigo e eu não vou, porque no outro dia tem um Grenal. Eu sei que se eu dormir pouco eu vou perder voz. Eu sei que se eu tomar cerveja gelada até muito tarde eu vou perder voz. No outro dia eu não vou estar legal. Então, mas são escolhas que a gente faz, entendeu? Então, cara, eu fico muito com essas frases assim, cara, se tu tentar, se tu te dedicar,
E, claro, tu precisa ter um talento, tu precisa te encontrar no teu caminho, não tem como dar errado, entendeu? Porque quem vai permitir dar errado é tu, cara. É uma coisa muito lógica. Se tu tem que te dedicar mais, tu vai te dedicar. Eu passei por coisas que talvez se eu tivesse que passar de novo, eu olhando agora, eu digo, bah, será que vale a pena eu passar por tudo isso de novo, entendeu? Porque às vezes tu via, assim, falando um português muito claro contigo, assim, às vezes tu chegava num determinado momento, e chegava a época da viagem, pô, tu sabia que tu tava voando, entendeu? Mas tu não viajava. Viajava um cara que não se dedicava, mas ele era amigo do chefe. Viajava o cara que não se dedicava tanto, mas ele estava mais tempo que tu ali. Só que se tu pegar isso e transformar numa raiva, isso faz mal para ti. Eu digo, cara, a hora que eles me derem espaço, eu vou conseguir fazer. Então foi isso. Quando eles me deram espaço, eu consegui fazer. E isso, por isso que eu citei o exemplo do Ferrugem. Isso não tem a ver com soberba, com autoconfiança, não. É que tu precisa acreditar em ti. Se tu não acreditar, ninguém vai acreditar, entendeu? Então, são várias situações. Hoje, várias pessoas, Bagé começou trabalhando comigo, porra, trabalhei com o Bagé, não sei o quê. Muitos desses caras, na época, cara, eles nem olhavam para mim, entendeu? Mas aí eu consegui dar a volta, eu consegui uma afirmação na minha profissão, e aí os caras assim, te lembra aquela vez, trabalhou comigo? Mas, eu lembro, né? Mas naquela época tu nem falava comigo e tal. E isso é do jogo, cara. E em qualquer... Vou dizer um negocinho, até para fechar nosso bate-papo, eu falei isso pro Jean-Pierre já uma vez. Eu digo, cara, eu vejo todos os meses, em algum dia, eu vejo o Poderoso Chefão. Todos os meses. É um filme lá dos anos 60. E é um filme que toda vez que eu vejo, eu aprendo algo novo. Porque a nossa vida é uma máfia. É que aqui no Brasil, quando a gente fala em máfia, a gente só lembra da parte ruim. Não, ela tem planejamento, ela tem organização, ela tem consequência, ela tem um entendimento do que pode acontecer lá na frente. Então, eu acho que a vida é uma estratégia, por isso que eu te falei no começo. Eu não trabalho sonho, entendeu? Sonho é muito bonito, mas é uma coisa que parece que tu não vai atingir. Agora, se tu tiver objetivo tu consegue atingir. Pô, tô com um problema. Eu preciso fazer um fono. É tu acreditar que tu sempre pode melhorar, entendeu? Não, eu trabalho há 20 anos, cara. Por que eu vou fazer fono? Não, pô, daqui a pouco eu tô falando errado e não me dou conta. Né? Então, acho que a dedicação, ela tá muito em cima desse objetivo, entendeu? A gente que vem de baixo, a gente não tem margem para erro, entendeu? Então, eu acho que o objetivo... Eu prefiro usar objetivo do que sonho, cara. Bagé, cara, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Eu espero ter sido tão legal para ti quanto foi para mim participar dessa conversa. Não, com certeza, cara, com certeza. Obrigado aí pela oportunidade. E sempre que precisar, aí a gente pode organizar outras resenhas também. A gente arruma um tempo aí, com certeza. Foi um prazer aí. Sorte para ti na caminhada, dedicação. Não sei se é isso que tu quer fazer da tua vida, mas se for, cara, tem que ser dedicação. Sempre a gente consegue melhorar um pouquinho. É difícil, nem todo mundo vai entender, sabe? Às vezes, tem tal coisa, cara, não dá, amanhã de manhã eu vou ter que estar em tal lugar. Então, acho que é muito da dedicação, assim, de cada um, entendeu? Cara, espaço tem para todo mundo. Hoje as redes sociais, elas facilitam, de certa forma, porque daqui a pouco a gente está vendo aí pessoas que elas não precisam mais passar pelo veículo tradicional, cara. Pelo contrário, o veículo tradicional, em determinados momentos, ele vai ficar ultrapassado, dependendo do grau de pessoas que tu conseguir atingir com o trabalho que tu faz de forma independente, seja numa web rádio, seja numa plataforma digital. Então, cara, qualquer coisa, só dá um grito aí, a gente volta a falar sem problema nenhum. Não, e qualquer hora eu vou aparecer naquele jogo do Amigos da Bola pra gente comer um churrasquinho com uma cerveja depois, né? Tem que ser cedo, né? A primeira barca lá é 8 da manhã, isso, cara. É cedinho. E o Jair é o primeiro a chegar, o Jair chega às 6h30 lá. O Jair é da diretoria, né? Então o Jair chega cedinho lá. Valeu, Bagé. Até mais. Valeu, irmão. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.